Vamos lá, doutores, uma história muito bacana, surpreendente aqui na mentoria. A mentoria tem cerca de 5 anos, certo? E no primeiro ano de AM, a gente tinha uma salinha presencial aqui em Natal, né, onde a gente tem nossa sede. E a gente conheceu justamente o Marcelo. O Marcelo foi nosso aluno do presencial. Tu lembra o ano, Marcelo? 2019 ou foi 2020? Foi quando chegou a pandemia. Porque o Enem de um desses anos foi lá em janeiro, né? Isso. Acho que foi 2020. Foi. Pronto. Mais ou menos. Marcelo foi nosso aluno, então, 4, 5 anos atrás. E, Daniel, o que aconteceu com o Marcelo? Foi aprovado em medicina lá em São Paulo. Ele vai contar um pouquinho dessa nossa história aí de preparação, como é que ele fez para ser aprovado lá em medicina, num estado que é super complicado de ser aprovado, muita gente boa. E hoje, coincidentemente, aqui na festa de aprovação da mentoria, ele trouxe a irmã dele para utilizar o método que fez ele ser aprovado. Então vamos lá, o foco da história é com ele. Vai lá, Marcelão. Então, eu sou Marcelo Henrique Alves, né? Estou atualmente no 6º semestre de medicina Metade em São do curso. Paulo, metade do curso, graças a Deus aí chegamos bem. Como você falou, eu fui do início da mentoria, comecei lá quando tudo era mato. Exatamente. Assim dizendo, né? Então era presencial, foi quando veio a pandemia e aí tanto a mentoria quanto eu tive que me adaptar a um novo cenário. Tudo modificado e aí a gente estava em casa, ninguém podia sair e até os nossos estudos, a maneira que a gente conduzia as coisas acabou tendo essa mudança também. Então, para a mentoria foi um desafio, para nós estudantes foi um desafio. Para mim foi um grande desafio também, porque eu não sou da capital, né? Eu sou de Areis, do interior do estado. Então, por todas as outras questões de internet, de material, enfim, teve as dificuldades aí no meio do caminho. Mas a gente foi aí aprendendo e acabou que deu certo, né? Como é que foi essa forma que você estudou? Lembra que a mentoria foi o primeiro ano do online da mentoria, foi o ano que a gente se conheceu, né? E como é que foi? A gente focava muito em simulado na época, né? Sim, bastante. Muita resolução, muita correção. Aí o que é que você viu desse formato da mentoria de 2020 ali, que você recomendou para tua irmã? Cara, esses caras fazem uma parada diferente. Como é que foi essa história? Questões. Para mim foi o diferencial. Eu vim de um modelo de estudo muito tradicional, daquele de ver conteúdo, daquele de fazer checklist, daquele de bater as metas de assuntos que tinha que ver. Então eu já vinha de alguns anos de cursinho, já tinha estudado bastante e com aqueles resultados assim que não eram tão vitoriosos quanto eu esperava. Eu até ia bem, mas eu não chegava onde eu queria, eu não conseguia o resultado que queria e tinha alguma coisa acontecendo, tinha alguma falha aí. Somente com a mentoria eu vim perceber que essa falha estava muito na prática que faltava para mim. Então eu não tinha prática de questões, eu via todos os conteúdos, eu sempre fui um bom aluno nesse sentido de ver os conteúdos direitinho, mas eu tinha essa falha de tentar ver tudo, de tentar cumprir o cronograma como um todo, sem a assertividade das questões. E aí a mentoria chegou e revolucionou minha forma de estudar. Então eu passei a lidar com... Só que ao mesmo tempo que eu falo isso também é uma coisa muito dura, porque isso te coloca em uma realidade que às vezes você não quer enxergar, que é das lacunas que existem nos seus estudos. Exatamente. Então para mim era muito doloroso, de repente você estudar, bater alguns conteúdos e aí você faz as questões e erra. Mas o que eu não compreendi é que esse momento de erro ele era necessário para que lá na frente eu pudesse acertar. Exatamente. Eu acabava estudando tudo, estudando e meio que guardava tudo ali na cabeça, esperando o momento de chegar o Enem e colocar em prática. Você passou quanto tempo, Marcelo, para ser aprovado? Passei 4 anos. Olha só. 4 longos anos. Nesse resumo de história, você claramente se enquadra naquele perfil de aluno que quer bater a apostila, quer finalizar toda aquela teoria, mas sem um direcionamento do que realmente é mais importante. Então é como se você estudasse tudo com um peso igualitário para tudo. Mas tem conteúdos que caem mais do que outro, todo mundo sabe disso. Quando o Marcelo começou a fazer as questões, perceber a recorrência de questões que eram cobradas e assuntos nos simulados, ele começou peraí, isso aqui é mais importante. E ele não quer justamente que a irmã dele passe 4 anos para se preparar. Então, por esse motivo, a irmã dele vai entrar na mentoria agora e, de novo, vai ser apenas questão de tempo. Valeu, Marcelão. Valeu. Foi um prazer te reencontrar, cara.